Iniciamos hoje mais um estudo da nossa costumeira sequência, naquele que seriam os nossos encontros de estudos das segunda-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, Nosso Caminho de Damasco. Pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade, nos assista, nos ajuda, para que esses momentos possam realmente ser por nós absorvidos para o bom aproveitamento dos estudos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como dissemos, é a sequência dos nossos estudos, mais uma vez baseado no livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Já nos encontramos, e hoje na sequência, versículos 19 e 20 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Consta lá: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim, quer dizer, erroneamente, o ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ao passo que aquele que os observar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis nos reinos dos céus. Ele aqui se refere, Jesus se refere à justiça dos escribas e dos fariseus, que nós tenhamos que ultrapassar, ir a quem? Lembrando que os fariseus eram, na época de Jesus, tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípio, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. Esses eram os dos cultos exteriores, apenas das manifestações que nós vemos em outras passagens, Jesus os chamando de hipócritas. E os escribas? Os escribas, nome dado em princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os confunde na mesma reprovação. Então Jesus dizia que teríamos que nossa justiça ir aquém desses dois povos, judeus, fariseus e escribas, que manifestavam-se, apareciam-se, sobretudo na sua locução, na aparência, mas que na prática não demonstravam aquilo que pregavam. Para desenvolver um estudo sobre esta página, Richard Simonetti disse: ante o próximo, justamente porque Jesus disse aí: assim eu ensinar aos homens. Quer dizer, a maneira como nós ensinarmos corretamente, conforme a observância das leis de Deus, ou erroneamente, conforme se abdicar
dos ensinamentos e das leis divinas ante o próximo. Se observados integralmente os mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, varreriam para sempre o mal da terra, o qual é sustentado por aqueles que, desrespeitando-os, matam, roubam, cobiçam, adultério, caluniam. Quer dizer que bastava que se respeitasse, se observasse os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos de Deus, segundo Moisés, do Monte Sinai, famoso, conhecido, para que o mal fosse alijado da terra. Quer dizer, não haveria mais quem matasse, quem roubasse, quem cobiçasse, quem adulterasse ou quem caluniasse e outras coisas mais que lá está devidamente dito. Não fazeis isto, não fazeis tal coisa, não fazeis, quer dizer, não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, não caluniar, entre outras advertências que nós encontramos nos 10 mandamentos. Quando Jesus, após proclamar sua aplicação irrecorrível, esclarece que os infratores serão considerados pequenos no céu, refere-se, evidentemente, às consequências futuras dos deslizes humanos e muito mais severas serão as sanções a atingir aqueles que, além de desrespeitarem a orientação divina, induzam outras pessoas a fazerem o mesmo. Nós sabemos, temos visto pelos ensinamentos da doutrina espírita, da reencarnação, que nós somos, no presente, a construção que fizemos no passado e seremos no futuro o que fizermos hoje. Então, essa questão de ser pequeno ou grande no reino dos céus depende de como nós vivenciarmos hoje. Sobretudo nesta página, referindo-se ao que ensinar aos homens, os exemplos que nós dermos, as orientações que passarmos, terá grande influência na nossa condição espiritual depois de fim da existência terrena. Será determinante para o nosso melhor, para a nossa melhor ou pior condição a encontrar no mundo espiritual após o retorno à pátria dos espíritos. Que dizer do dirigente que incute no espírito do povo ideias de domínio e violência, como aconteceu na Alemanha de Hitler? E o romancista da chamada literatura marrom, de exploração do sexo, que induz o leitor a ideias viciosas e perturbadoras? E o professor que defende a permissividade, a liberalidade dos costumes, esmagando frágeis noções de dignidade e disciplina? Já que está falando, ante o próximo e daquilo que nós ensinarmos, daquilo que nós passarmos, transmitirmos, aqui Richard Simonetti se refere, citando 3 exemplos, só dentre outros tantos, cita o caso de Hitler com a violência, dos romances que exploram só a perversidade, e do professor que não ensina os bons costumes, que liberalidade, frágeis noções de dignidade e disciplina. Mas nós vamos encontrar em todos os meios, em todas as atividades que o homem realiza, que a maneira como ele se conduzir retamente ou não, determina, faz parte
daquilo que vai influenciar diretamente na sua condição do amanhã, do depois da existência física. Então é o cuidado com que nós realizamos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos como exemplo e que pode auxiliar ou prejudicar a outrem, que nós estaremos, somos e seremos sempre diretamente, por isso, responsabilizados perante a lei divina. Em A Divina Comédia, Dante, o grande poeta italiano, descreve uma visita a regiões infernais, onde lhe foi dado ver os infratores das leis divinas, situados em sofrimentos variados e terríveis, de conformidade com a natureza do crime cometido. Essa Divina Comédia, né, escrita por Dante, na realidade, só vem a atestar aquilo que a doutrina mais tarde, a doutrina espírita, nos fala com referência à situação que se encontra o umbral, né? A religião católica fala do purgatório. E nós temos, sobretudo, nos livros, nas colocações de André Luiz, mostrando as condições que se encontra, que virá a encontrar o espírito que violou as leis, que violentou as leis, que se portou de forma inadequada, sobretudo naquilo que aqui no caso deixou como legado de ensinamento negativo, ruim, desencaminhando, desorientando aos seus irmãos. Umbral. Na série Nosso Lar e subsequente, quem quiser busque a partir do livro Nosso Lar, onde o próprio André Luiz estagiou por alguns anos no umbral, e nós vamos ver lá naqueles livros, Biografia de Chico Xavier, abundante informação nos mostrando o que nos espera, o que nós vamos suportar, o que nós vamos receber, encontrar amanhã, depois de finda mais uma experiência no mundo espiritual, a condição de acordo como houvermos aqui vivenciado, de forma que o respeito às leis de Deus nos dará um bem-estar, e a sua não respeito às leis, a violação das leis divinas, nos colocar em situação muito difícil. Na série André Luiz, Biografia de Francisco Cândido Xavier, como dissemos, o autor descreve a vida além do túmulo, para nos dizer que o relato de Dante, embora envolto pelo manto da fantasia, estava certo. Em regiões umbralinas, estagiam espíritos atormentados por sofrimentos resultantes de um comportamento irregular na terra. E tanto maiores serão os desajustes daqueles que, além de se comprometerem com o mal, arrastaram outras pessoas consigo. Então, veja como nós somos responsabilizados pelos descaminhos, pelo arrastamento ao mal que nós possamos ocasionar aos nossos irmãos, às pessoas às quais nós influenciamos negativamente. Acolhidos em instituições socorristas do plano espiritual, estes transfuga da lei refazem-se lentamente e em processo de convalescência, ao indagarem como fazer por libertarem-se da angústia e da inquietação que os acompanham, inseparáveis, recebem a invariável orientação.
É preciso que voltem sobre seus passos, sobre seus próprios passos, que reencontrem suas vítimas, ajudando-as a se reerguerem do abismo em que as precipitaram. Somente assim estarão liberados dos sentimentos que os infelicitam. Então veja que, pela lei de causa e efeito, que é da justiça de Deus, que não castiga e nem premia, mas apenas nos dá, permite que colhermos os frutos daquilo que houvermos semeados. Neste particular, o erro que nós cometemos, sobretudo aqueles que prejudicaram outrem, terá que ser resgatado. Teremos que pagar, teremos que quitar-nos perante os nossos credores ou perante a própria justiça, porque só assim nos livraremos, já que as leis de Deus que regem, que governam o universo, está na nossa consciência e é a única juíza que nos cobrará para que dela possamos nos libertar, ditando a pena que teremos que integralmente cumprir, sobretudo enfrentando outras existências, outras vidas terrenas ou outras reencarnações, para podermos superar e nos libertar dos débitos do passado. Ninguém poderá prever quantos séculos, quantas existências carnais decorrerão, até que anulem as consequências de seus desatinos, reorganizando a própria vida. Às vezes, uma só encarnação não será possível, não dará para que nós possamos refazer os nossos equívocos, os nossos erros. Precisamos de mais tempo. Distanciado da angelitude, transitarão no mundo perplexos ante a soma de problemas e angústias que pesarão sobre seus ombros, sem que possam definir exatamente suas origens. E aí então nós voltamos aqui com o peso do passado nos ombros, e a nossa vida caminha com dificuldade, com vicissitudes, com muitos obstáculos a serem enfrentados, quiçá vencidos. E não sabemos a que atribuir, porque nada dá certo, porque isso acontece, porque aquilo, esquecendo que temos bagagem, que temos passagem, vivências anteriores, que estão aí a pedir de nós o refazimento, pedir de nós a correção e o acerto devido. Aos poucos, no desdobramento de suas experiências, aprenderão a lição fundamental: a necessidade de ir além da justiça dos publicanos e fariseus, a fim de reencontrarem seu glorioso destino de filhos de Deus. Então, até quando durará isso? Até que nossa consciência desenvolvida possa absorver as leis de Deus e demonstrar-nos a nós mesmos que temos que ter uma justiça, como afirmou o Cristo, que vá aquém daquelas dos fariseus e dos escribas, que apenas as manifestavam exteriormente, mas que na vivência, na prática, estavam muito longe de as observá-las. Então, nós precisamos daí de um esforço grande, de muito esforço, para que a nossa justiça seja a maior e melhor possível. A justiça a que se refere Jesus exprime-se na simulação da virtude, na observância superficial das leis humanas, apenas na medida em que sirvam aos interesses pessoais. Richard está dizendo
daquilo que é feito contrário, não seguindo a justiça, as leis divinas. Quando nós apenas estamos simulando virtude, observando superficialmente as leis humanas, na medida que tudo isso sirva aos nossos interesses unicamente pessoais. Para excedê-la, ir aquém disso, é preciso assimilar integralmente o princípio fundamental. Então aqui vai a regra básica, né? Embora o Cristo tenha dito, né? Amai ao próximo, né? O segundo mandamento igual ao primeiro, amai ao próximo como a si mesmo. Então, princípio fundamental. O próximo é nossa ponte para o céu. Na medida em que estejamos dispostos a promovê-lo com valores da virtude e do bem. Então, o nosso esforço, a nossa contribuição para promover com valores de virtude e do bem o próximo é o que nos torna meritório, é o que nos faz grande, como disse Jesus, no reino de Deus. Mas pode ser também a porta para a dor. Sempre que lhes roubamos a paz, atingindo-o com o mal ou induzindo-o a praticá-lo. Então, a nossa interação, a nossa vivência com o próximo, que pode ser a porta, a ponte nossa para o céu, na medida em que nós ajudamos a promovê-lo, pode também ser a porta para a dor, na medida em que nós atingimos o próximo com o mal ou induzimos-o a praticá-lo. Então, fazendo bem, elevando o bem e a virtude para com o nosso próximo, nós ganhamos passaporte para um estágio melhor, uma condição melhor, ser grande, como disse Jesus, no reino dos céus. Ao contrário, o nosso equívoco, atingindo o próximo como o mal, o induzindo-o a praticar o mal, é a porta para a dor. Como nós vimos lá mais atrás, porque teremos que resgatar esse débito, teremos que quitar esse débito, teremos que ressarcir a quem prejudicamos, teremos que nos ressarcir perante a justiça divina, teremos que nos desincumbir conscientemente a nossa consciência, que é a sede das leis divinas e que nos cobrarão mais cedo ou mais tarde por todo o equívoco cometido. Nós não nos enganemos. Teremos que um dia reparar, porque nenhum mal, nenhum equívoco, nenhum erro cometido ficará impune. Nossa consciência, a sede das leis divinas, como nos consta lá do Livro dos Espíritos, não nos deixará em paz. Por esta razão, termina Richard Simonetti dizendo: as criaturas realmente convertidas ao Cristo, que lhe assimilam as ideias, não vacilam em ajudar o próximo, mas pensam 1000 vezes antes de qualquer iniciativa passível de exercer qualquer influência negativa sobre ele. Então, o verdadeiro cristão, isso que nós estamos querendo ser, estamos buscando ser, não pode deixar de ajudar o próximo. Não podemos deixar de servir. E não é exclusivamente materialmente falando, mas sobretudo espiritualmente, moralmente, ajudando naquilo que ele precisa para desenvolver-se espiritualmente.
E temos que pensar, como diz aqui o Richard Simonetti, pensar 1000 vezes antes de fazermos um só ato, cometermos uma só ação, por menor que seja, que possa prejudicar ao nosso irmão. Nós estamos aqui unidos, juntos, reunidos, em família, em sociedade, em grupos, não é à toa. É nesta convivência, nessa relação, nessa inter-relação com o próximo, que nós construímos o nosso bem-estar de amanhã ou não, quando retornarmos cumprindo a nossa jornada terrena ao mundo dos espíritos de onde viemos. Terminamos aqui, com a graça de Deus e de Jesus, mais um estudo do Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha. Tenhamos todos um bom aproveitamento desse estudo. E fiquem com Deus e até a próxima.